Bom, pessoal, vamos começar o nosso webinar. Mais uma vez agradeço aí a participação de vocês. É, Peço gentilmente que sinta-se à vontade em estar participando, fazendo perguntas, né, para a Karine, tá certo? Ela é gerente de Gente e Cultura da Benhoff. A Benhoff é uma empresa de BPO que está localizada em São Paulo e no Recife, tá bom? Então, é, eu gostaria também que no final desse nosso webinar, nós vamos estar mandando um questionário para vocês, e que para a Brapsa é muito importante a gente ouvir a opinião de vocês, tá bom? Karine, fique à vontade. Mundo, bom dia. Bom dia, gente. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Para gente iniciar. Vocês estão vendo a tela? Ainda não. Para mim tá parecendo que deu um problema de compartilhamento. Isso é um problema de tecnologia. Tá. E eu estava comentando que meu time estava aparecendo o negócio em cima, não sei se tem a ver, gente. Pode ser, pode ser. Se você quiser mandar para a Juliana, Juliana, você tá com ela aí, né? Vou abrir aqui. Pronto, perfeito. Aparece para vocês? Pronto, aparece. agora está aparecendo. O problema foi no meu mesmo. Vamos lá, Mas, então. Julito, pode passar. E aí, gente, me apresentando brevemente, acho que o Edmundo já trouxe ali um pouquinho, mas Karine, tá? Sou gerente, atualmente eu estou como gerente do time de Gente e Cultura da Benhoff, então eu fico à frente da parte de negócios, que é a parte das BPs. Não está aparecendo mais para mim. Para vocês, tá? Para mim também não. Não, não está aparecendo mais, não. Joia. É porque, como eu tô com ela aqui, eu tô me guiando pela minha também. Ah, agora, Tá. voltou. Atualmente eu estou como gerente de cultura ali na Benhoff, então na parte de negócios e na parte de dados também. Quando a gente traz à frente de negócios é o time das BPs, né, de RBPs, que ficam atendendo diretamente aos negócios. E a pessoa que fica com a parte de People Analytics, que é a parte de dados voltado para RH, que é sobre o que a gente vai conversar um pouquinho no dia de hoje. Eu também sou psicóloga clínica, tá? E organizacional, mas a minha pós é em tecnologia, inovação e inteligência, e quando a gente traz a inteligência, aqui na pós é a inteligência de BI, que também é focado em dados. Então, já faz um tempinho que dados chegou no meu colo, vamos dizer assim. E aí eu abracei essa frente também, porque apesar de ser de humanas, que às vezes as pessoas fazem essa diferença, eu gosto muito da área e eu acho que hoje tudo se conecta, né? E aí quando eu venho para a realidade de como a gente atua hoje, de fato a gente precisa saber conversar a linguagem de dados também, de entender de números, de entender de indicadores, para ser um RH estratégico. E a minha primeira graduação lá atrás foi em gestão de recursos humanos também, tá? Mas aí, gente, passado o LinkedIn, vamos conversar um pouquinho sobre o RH orientado a dados, que é a nossa proposta para o dia de hoje, né? Como é que a gente transforma indicadores em estratégia? E aí fica uma pergunta para a reflexão de vocês. Quantas decisões de RH hoje na sua empresa são baseadas em dados e quantas são baseadas em feeling? Então, eu trouxe ali no comecinho um pouco a minha formação, porque eu ainda ouço em alguns momentos, quando eu converso com pessoas de RH,
que as pessoas fazem essa diferença de que eu sou de humanas, eu não sou de exatas, então eu me distancio um pouco de dados, né? Eu me distancio um pouco, às vezes, da parte mais lógica, da parte mais factível. E aí, hoje, de fato, a gente precisa sair um pouco do feeling para tomar algumas decisões estratégicas, para a gente levar isso para os negócios de uma forma estratégica. Então, fica para reflexão, só para a gente começar a pensar o quanto no meu dia a dia eu uso mais o feeling. E vejam, o feeling ele é importante. A gente não quer descredibilizar o feeling, vamos dizer assim, mas é importante que a gente tenha dados tangíveis para muitas decisões sobre negócio, principalmente aqueles dados que a gente tem ao nosso alcance, que a gente pode construir de alguma forma, mas que a gente já está tão desabituado, ou nunca pensou em usar de forma estratégica, que a gente acaba deixando um pouco de lado, tá? E aí tu pode passar, João, mas embasar as decisões em dados, gente, ela traz credibilidade para o seu posicionamento estratégico. Então, quando a gente usa dados, a gente dá um passo a mais, tá? Na direção de se posicionar de forma estratégica, de ser lembrado como alguém estratégico pelo negócio, né? Vamos colocar assim. E isso também tem o potencial de levar o nosso RH para outro nível, no sentido estratégico mesmo, porque hoje a gente ainda faz essa diferenciação do quanto o nosso RH operacionaliza algumas coisas, e aí a gente fica muito apegado nesse fazer, vamos colocar assim, no entregar uma rotina ali, às vezes entrando um pouquinho no automático, e a gente sente dificuldade em dar passos para uma atuação mais estratégica. O começo disso é a gente começar a olhar para os dados que a gente tem e como eles podem direcionar as nossas decisões, tá? Mas aí, entrando no tema de novo, RH Data Driven, vocês podem ouvir esse termo por aí. People Analytics, vocês também podem ouvir por aí. RH orientado a dados, é tudo a mesma coisa. Né? O que a gente gosta de usar termos diferentes, a gente gosta de colocar um tempero de inglês ali, muitas vezes o que a gente traz para a área de gente, para a área de pessoas. Mas assim, quando a gente fala de um RH orientado a dados, a gente está falando de um conceito de análise de dados aplicado à gestão de pessoas. Então, usar dashboard? Sim, é bom a gente ter controles, mas não é apenas sobre isso. É sobre a gente gerar insights acionáveis para o negócio. Então, é aquele momento que eu vou pegar os indicadores, eu vou pegar o que acontece na minha empresa, no meu negócio, e eu vou transformar isso num acompanhamento, e aí é onde vem dashboards, é onde vem planilhas, é onde vem a forma como a gente vai controlar isso. Mas o que existe de mais valioso quando a gente traz um RH orientado a dados é, de fato, a geração de insights acionáveis para o meu negócio. Porque eu posso ter muitos dados e eu posso acabar não conseguindo entregar nenhum insight, nenhuma, como é que eu posso dizer? Nenhuma informação para o meu cliente, porque a partir dos dados eu extraio informação e a partir daquela informação eu extraio conhecimento, que é o que realmente o negócio vai utilizar para a sua tomada de decisão, né? Ele vai olhar e ele vai conseguir interpretar a partir dali. E aí eu trago para vocês alguns níveis de maturidade com relação ao uso de dados dentro da área de pessoas, né? Dentro da área de RH. Então, o primeiro nível de maturidade é o dado descritivo. É quando a gente olha para o que aconteceu e a gente fala o que aconteceu. Né? O que aconteceu na empresa? Quantas vagas foram abertas no mês anterior? Quantas pessoas pediram demissão no mês anterior? Quantas pessoas foram demitidas no mês anterior? Quando aconteceu? Porque aí eu estou usando a referência de um mês, mas talvez eu já tenha esse dado acumulado ali. A gente está em maio, então talvez eu tenha isso de janeiro a maio e eu consiga identificar que uma pessoa
João das Neves, ele saiu ali, ó, meados de fevereiro. Então, eu começo a olhar para o passado e descrever o que aconteceu. Esse é o primeiro nível de maturidade, né? Eu espero o meu mês fechar, muitas vezes eu pego ali dados do meu sistema de folha, de algum sistema que eu uso, e eu consigo dizer o que aconteceu até determinado período. É o que eu sei sobre. O que você sabe sobre as vagas que abriram, as pessoas que pediram demissão e assim por diante. Esse é o primeiro nível de maturidade, é o primeiro passo, tá? O segundo passo seria um viés mais diagnóstico. Eu pego o que aconteceu e eu começo a questionar os porquês. Por que algo aconteceu na minha empresa? Né? Nesse exemplo que eu trouxe de pedido de demissão, por exemplo. Por que as pessoas pediram demissão? Uma coisa é eu sinalizar que 10 pessoas pediram demissão ali no período de fevereiro, e outra coisa é eu fazer um somatório de vários dados descritivos e dizer que ó, as pessoas pediram demissão porque naquele mês específico um concorrente puxou muita gente da nossa empresa, né? E aí, enfim, ele ofereceu algum benefício muito diferenciado e as pessoas optaram por aceitar a proposta. Então, eu começo a encontrar os porquês do que aconteceu ali no descritivo, tá? Então, eu começo a dar diagnósticos com base nos dados que eu tenho. Quando a gente vem para um terceiro nível de maturidade, já é um nível um pouco mais aprimorado, vamos colocar assim, porque aí eu começo a prever, né? É um nível de maturidade preditivo, que a gente começa a se perguntar e com base em técnica, com base em modelo, a gente começa a olhar para o que é provável que aconteça no futuro. Com base nos dados que eu tenho até o momento, com base no perfil das pessoas que saíram, quem mais é provável que saia daqui a 6 meses, sabe? Ou a gente chegou à conclusão que as pessoas que saíram nesse primeiro semestre, vamos dizer assim, eram pessoas que tinham entre 1 ano e 2 anos de casa. Então, eu vou começar a olhar para esse grupo de uma forma mais estratégica, porque quando a gente chega no nível de maturidade preditivo, é o que é provável que aconteça. E aí a gente também consegue dar margem para quando acontecerá. E para chegar aqui, gente, existem vários modelos, tá? A gente trabalha estatística, a gente trabalha hoje com o advento do ChatGPT. É mais fácil, né? Principalmente se você tiver um ChatGPT, um Copilot, que você possa inserir dados, né? Que seja ali seguro para sua empresa inserir dados, ele consegue trabalhar alguns modelos preditivos também. Então, é aquele momento que quando a gente chega no nível de maturidade preditivo, a gente começa a trazer probabilidade do que pode acontecer. E por último, é o nível de maturidade prescritivo, que é quando a gente começa a entregar o insight para o negócio do que ele deve fazer. Então, como é que a gente, dentro desse exemplo de pedido de demissão, quais são as nossas estratégias para retenção? Então, com base em todos os dados que eu tenho, eu vou começar a prescrever ações. Visto o conhecimento que eu tenho até aqui, eu consigo indicar possíveis ações a serem tomadas para que aquilo seja diminuído, para que a gente evite que isso aconteça, tá? Quando a gente vem para um modelo descritivo e diagnóstico, a gente consegue otimizar. E eu até trouxe ali, por exemplo, o ChatGPT, Copilot, Gemini, já são inteligências artificiais que hoje a gente consegue trabalhar muito dado dentro das IAs conversacionais também. Existem N outros modelos, tá? Tanto de IA quanto de machine learning, que hoje eles estão mais acessíveis, que a gente consegue otimizar, principalmente a descrição e o diagnóstico, porque aí não é algo que você precisa fazer manualmente ali todos os meses, por exemplo. Quando a gente vem para o diagnóstico e para o preditivo, a gente já começa a gerar insights quando a gente começa a levar os porquês e quando a gente começa a levar possibilidades do que pode vir a acontecer no futuro. Então, é aquele momento que eu já consigo conversar
com o meu negócio, que eu já consigo conversar com o gerente, com o diretor sobre possibilidades do que pode acontecer. E quando a gente vem para o prescritivo, já é para ação, né? Qual é a melhor ação a ser tomada com base em tudo isso que a gente conversou até aqui. Então, quando a gente fala sobre um RH orientado a dados, a gente vai trazer alguns conceitos da análise de dados aplicada à gestão de pessoas, e isso aqui é um bom começo, vamos dizer assim, para vocês perceberem o que faz sentido para o negócio, o que é que faz sentido para a empresa hoje. Sempre começando pelo mais básico, que é o descritivo, que é o que a gente já tem muitas vezes ali ao nosso alcance, vamos colocar assim. E aí, gente, como é que a gente constrói uma cultura de dados, né? E aí, falando sobre prática mesmo. Por quê? Porque hoje a gente fala muito sobre coisas que a gente precisa inserir na nossa cultura. Então, falar aqui para vocês, falar sobre, por exemplo, o modelo descritivo, diagnóstico, preditivo, prescritivo, isso ele precisa estar internalizado. A gente precisa ter uma pessoa que realmente, dentro do RH, acredite nisso, porque é muito fácil, às vezes, a gente deixar de lado, tá? Mas é extremamente estratégico para o nosso RH dar um passo adiante. E a gente precisa construir essa cultura de ser orientado a dados. É construir esse hábito de, antes de tomar decisões, parar para pensar quais dados eu tenho sobre isso. E aí, quando a gente traz essa parte de construção, o primeiro passo é a gente mapear os dados que já existem na nossa empresa, no nosso negócio. Então, muitas vezes vai ser um número de admissão, né? Vai ser um número de vagas em aberto. Se hoje vocês, por exemplo, não controlam isso ou não veem necessidade, é dar esse primeiro passo para começar a controlar, para começar a parar para pensar quantas pessoas foram admitidas de janeiro até abril, vamos colocar assim, já que maio ainda não fechou. Então, quantas vagas foram abertas na minha empresa de janeiro até abril? Como é que está o turnover, né? Como é que está a quantidade de PDIs que eu desenvolvo junto com os meus líderes? A gente roda alguma pesquisa, então a gente roda a pesquisa de NPS, que é o quanto as pessoas recomendam, como as pessoas avaliam a empresa e quanto elas recomendam a empresa como um bom lugar para trabalhar. Então, esses dados de pesquisa, por exemplo, também são um bom começo para a gente construir uma cultura de dados, né? Acho que o Edmundo ele falou ali no comecinho que no final a gente vai rodar uma pesquisa. A partir daquela pesquisa, a gente vai extrair dados sobre esse momento aqui. E vejam, é assim que a gente começa. Com o resultado de uma pesquisa, é a gente olhar para um somatório de vagas abertas, de admissões realizadas, avaliação de desempenho. Se eu trabalho isso hoje dentro do meu RH, como é que está o meu Ninebox, por exemplo? Quantas pessoas eu tenho como forte desempenho? Quantas pessoas eu tenho como insuficientes? Então, é eu começar a olhar para o que eu já tenho enquanto subsistema de RH hoje e tentar ver isso por uma perspectiva mais numérica. Então, mapear os dados que já existem hoje dentro da empresa que eu atuo é um bom começo, tá? Porque aí a gente parte ali do princípio que, opa, isso aqui a gente faz, a gente só não mede ainda. Quando a gente começa a medir, a gente vai poder começar a gerenciar também, tá? Então, o primeiro passo seria esse mapeamento de dados que a gente já tem. Um segundo passo seria definir indicadores estratégicos e operacionais, tá? Estratégico a gente traz um turnover, que é um indicador um pouco mais composto, por exemplo, mas que hoje a gente consegue acompanhar ali como é que está o nosso turnover. É um dado que a gente encontra, por exemplo, referências online, para a gente entender se dentro do nosso segmento o meu turnover ele está alto, ele está baixo, é normal esse número de saídas. Então, eu começo a olhar para isso de uma forma mais estratégica. Quanto é que está custando o meu turnover, né? Qual é o valor que eu estou investindo em rescisão, por exemplo?
qual é o tempo que as pessoas que eu contrato hoje, elas levam para alcançar a produtividade que o meu negócio espera. E aí percebam que a gente já começa a ter esse olhar para além do RH. A gente começa a levar insights para o negócio quando eu digo que, olha, a minha rotatividade ela está custando muito alto, né? As pessoas estão levando muito tempo para produzir. Então, é aquele momento que a gente vai começar a conversar com o negócio, que a gente vai começar a ter esse olhar mais estratégico para o que a gente, enquanto área de RH, a gente entrega para o negócio também. E a gente tem indicadores que eles são mais operacionais. Absenteísmo, headcount, horas de treinamento. Absenteísmo no sentido de ausências, né, de atestados, de uma declaração que a pessoa coloca. Headcount, o número de colaboradores que eu tenho na minha empresa. E aí eu tenho várias variáveis para headcount, porque eu posso quebrar isso por tempo de casa, por gênero, enfim, várias formas de fazer divisões desses grupos para a gente entender melhor se, por exemplo, as minhas saídas são de um grupo específico. Aí, horas de treinamento também. E, gente, aqui são exemplos, né? Porque aí vocês vão olhar para a realidade do negócio, da empresa de vocês, e vocês vão começar a pensar no que faz sentido, né? No que é que faz sentido eu acompanhar hoje. Mas, para além de mapear os dados que já existem, vocês vão definir o que é estratégico, o que é operacional, o que vale eu levar para conversar com o meu diretor, com o meu gerente, com o meu líder, e o que eu fico aqui só acompanhando, porque é importante que eu tenha essa noção de acompanhamento também. Um terceiro passo é a gente criar rituais de análise. Então, não é sobre eu ter todos os indicadores e eu não fazer nada com eles, e eu não dar visibilidade para eles. Mas a gente precisa ter reuniões mensais de indicadores. Se eu construir dashboard, se eu tenho alguma planilha com esses indicadores centralizados, como é que eu compartilho isso com os meus líderes para que eu possa dar evidências de como estão as pessoas da empresa, né? Vamos colocar assim, ou de determinada equipe, se eu for falar com uma liderança específica. Então, é sobre a gente começar a conversar sobre esses dados, porque a partir dessas conversas, provavelmente o líder pode vir com perguntas que te dê mais ideias para gerar mais insights. E aí a gente começa a construir esse conhecimento ao redor dos dados ali, que vão ser super importantes para essa cultura ela ser disseminada, tá? E por último, evangelizar a empresa. Eu coloquei ali um evangelizar, mas pode ser catequizar, pode ser qualquer coisa, minha gente. Mas assim, o RH, ele precisa mostrar o valor dos dados para a liderança, tá? Como que a gente faz o dado contar a história? Como é que a gente contextualiza os dados que a gente está acompanhando? Porque muitas vezes, se a gente for levar o dado pelo dado, talvez o líder ele não veja tanto valor assim. Ou ele diga tá, mas e daí? Ou e agora? E aí é aquele momento que a gente dá contexto para o dado que a gente está levando, tá? Storytelling e dados. É a gente trabalhar esse viés de comunicação que a área de pessoas, que a área de gente precisa ter também. Tem um livro, eu não coloquei aqui como referência, eu posso até mandar para a Juliana depois o linkzinho, mas se vocês pesquisarem, vocês também acham que é Storytelling com dados. E aí é uma linguagem muito acessível, mas a autora, ela foi diretora de People Analytics do Google, e ela traz como ela começou essa cultura de dados ali no Google. Ela traz a melhor forma de expor alguns dados. Ela consegue orientar sobre coisas simples, como qual dado usar, o ter cuidado com as cores, para não ficar uma coisa muito chamativa. Então, é um livro bem. Ele não é extremamente técnico, mas ele dá muito norte sobre como começar a contar a história sobre dados, tá? Porque, vejam, a gente vai mapear o que a gente já tem, a gente vai definir indicadores, a gente vai criar rituais para a gente conversar sobre isso e a gente vai contar essa história para a empresa, para os nossos líderes, mostrando o valor daquilo que a gente está acompanhando, tá, gente? Mas como influenciar os negócios, né? Quando a gente pensa
em trabalhar dados enquanto time de RH, enquanto time de gente de cultura, enquanto time de pessoas. O RH ele precisa sair do papel operacional e entrar na mesa de decisão. Então, a partir disso, a gente consegue conversar com o negócio sobre a estratégia dele, né? Pensem que quando a gente colocou ali que a gente precisava de definir indicadores estratégicos e operacionais, a gente traz muito a parte de já começar a olhar para o negócio. Então, quando eu paro para pensar sobre o custo que a minha decisão está tendo, sobre quanto é que está custando, né? Quanto é que está custando a pessoa levar tanto tempo para alcançar um mínimo de produtividade. A gente começa a entrar na mesa de decisão também, porque para além de fazer essas perguntas, eu também vou lá no primeiro. Acho que naquele slide que eu mostrei para vocês dos níveis de maturidade, eu vou indicar ações. Eu vou dizer, olha, a gente pode seguir por esse caminho, a gente pode seguir por aquele outro caminho, e eu vou construir isso junto com o negócio. E aí eu começo a sair do operacional, daquele RH que é mais tirador de pedidos, né? No sentido de que as pessoas muitas vezes veem o RH como uma pessoa que vai abrir vaga, que vai fechar vaga, mas que não vai opinar ali com relação às decisões de negócio. E a gente começa a assumir esse papel também. Porque quando a gente traz dados, mais contexto, a gente influencia a estratégia. E aí percebam a necessidade de a gente dar contexto para os dados que a gente está levando, né? Para a gente olhar para aquele momento e a gente entender o que aconteceu na empresa naquele recorte de tempo. Então, a gente começa a conversar sobre a estratégia do negócio também. E a gente pode apresentar, enquanto RH, algumas perguntas que a gente mesmo pode ajudar a responder. Então, onde é que estão os gargalos de performance? A partir do momento que eu tenho dados sobre isso, eu consigo ajudar a responder essa pergunta também. Como é que está o nível de engajamento por área? Quais as lideranças precisam de mais suporte? E aí, como é que eu identifico isso? Se eu tenho uma rotatividade muito alta, se eu tenho um número de pedidos de demissões muito altos em uma área apenas, será que a liderança pode estar influenciando? Será que aquela liderança ela está precisando de mais suporte para conduzir um feedback ou para ter alguma ação com o time dela? Quem é o perfil? Qual é o perfil das pessoas que estão performando melhor nos primeiros 90 dias? Será que, é aquele perfil específico ali, daquela pessoa que tem tal curso, ou que geralmente quem tem um Excel intermediário para avançado performa melhor, então são essas pessoas que a gente vai mais atrás. A gente começa a fazer perguntas mais direcionadas para entender como é que a gente contribui com o negócio nesse aspecto. E sempre tenho em mente, gente, o que é importante para o negócio. Quando a gente fala sobre estratégia, quando a gente olha até para o título que a gente deu aqui, que é transformando indicadores em estratégia, a estratégia ela começa no negócio. A gente, enquanto RH, a gente precisa estar muito alinhado a isso, tá? Então, o que é importante para o negócio? Porque se o negócio está indo para o norte, eu preciso ir para o norte junto, eu não vou estar remando para o sul, né? E os dados, eles vão auxiliar a gente colocar isso na mesa do negócio também e comprovar ali que a gente está lado a lado, que a gente está sendo um parceiro estratégico. E aí eu trouxe para vocês um framework de apoio, tá? Que a gente pode começar assim. Qual é o dado que eu tenho? Qual é o insight que eu gero a partir daquilo? Qual é a ação que eu vou tomar? E qual é o resultado que eu espero a partir disso? Então, exemplo, dado, eu tenho uma alta rotatividade das pessoas que têm 6 meses de empresa. Como foi que eu consegui isso? Mapeando o que eu já tinha, né? Que foi o que a gente viu antes também. Qual o meu insight? A partir do diagnóstico, eu fui entender um pouquinho melhor daquelas pessoas que saíram e eu percebi que 70% daquelas pessoas não passaram pelo onboarding completo. Elas não tiveram um momento de aculturamento, elas não tiveram um momento de melhores práticas. E aí a ação que eu vou tomar é revisar o meu processo, porque provavelmente existe algum gargalo para elas não terem passado por esse onboarding completo. Quando eu reviso o processo e eu corrijo o processo,
eu tenho o resultado. A retenção subiu em 30%. Então, eu já começo a levar o resultado das minhas ações também, tá? Isso aqui, de uma forma muito simples, pode ajudar vocês no por onde começar, né? Como é que a gente pode cada vez mais ser mais estratégico com os dados que a gente tem de pessoas. E aí, gente, lembrem-se que dados, eles são o idioma da estratégia. A gente está falando aqui sobre estratégia, a gente fala muito, e eu acredito que vocês talvez falem muito sobre isso ou consumam muito conteúdo sobre isso, de como o RH se torna mais estratégico. E quando a gente tem esse olhar de negócio, a gente precisa conseguir conversar sobre dados também. Eu acredito muito que dados, eles são o idioma da estratégia. E sem cultura de dados, não é um RH estratégico, é só uma operação. Porque a gente vai levar muita coisa no eu acho. Eu acho que está saindo muita gente. Eu acho que é com isso. Eu acho que é por causa daquilo. E a partir do momento que a gente consegue dados sobre isso, a gente começa a sair do eu acho e a gente começa a levar fatos concretos sobre o que está acontecendo. Então, o meu insight para vocês, a minha dica para vocês é escolham um indicador, entendam a causa daquele indicador, construam uma ação, e é assim que o RH ele vira motor de transformação. A partir do momento que a gente vai construindo isso todos os dias na nossa rotina. Porque quando a gente fala sobre um RH orientado e a gente fala sobre ter essa cultura de dados, é uma construção. Não é algo que eu vou fazer uma vez por mês, mas é algo que vai direcionar todas as minhas ações, porque eu sempre vou estar orientado para dados. E se hoje a gente ainda não tem esse costume, vamos colocar assim, sabe? Se na tua empresa ainda não tem esse costume propriamente dito, comece a inserir isso na tua rotina, até que isso se torne hábito, até que você faça isso sem nem perceber, sabe? Já vai ser muito automático, você dizer, mas o que é que a gente tem sobre isso, né? Qual é o número completo que a gente tem sobre isso? E, mais uma vez, é assim que a gente se torna estratégico, é assim que a gente vira motor de transformação para as organizações, tá? E, gente, eu falei bastante, de uma forma bem introdutória, mas eu acho que eu fui até rápida. A gente está aqui no 9h34 quase, porque eu queria ouvir também se o pessoal tem dúvida, se eu trouxe de uma forma bem introdutória, mas assim, como é que estão as empresas hoje, se a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Joia? Edmundo, fica à vontade Eu tenho também. uma pergunta. Uma coisa que a gente ouve muito dentro das empresas, né, é a questão do entrevista de desligamento, né? Então, as empresas, elas fazem questão de chamar o colaborador. Agora, e também, por outro lado, você vê que são feitas as entrevistas de desligamento e nada muda na empresa, né? Então, pelo fato de não acreditar ou não aceitar aquilo que o colaborador está transmitindo, né? Pelo tempo que ele ficou na empresa. No caso da Benhoff, quer dizer, vocês levem em consideração, né, os pontos que vocês muitas vezes aceitam, reconhecem que realmente a empresa tem que melhorar. Sim. Aqui, Edmundo, a gente trabalha a entrevista de desligamento. Foi uma construção que a gente fez há um tempinho. E dentro da entrevista de desligamento, a gente tem os mesmos pilares que a gente trabalha na nossa pesquisa de engajamento. As perguntas, elas são feitas de forma diferente, mas os pilares, eles são muito similares, se não os mesmos, tá? Então, como é que a gente analisa isso hoje? A gente tem o Forms para coletar as percepções das pessoas e desse Forms ele já está automatizado para ir direto, alimentar diretamente o nosso BI. E aí é quando a gente pode avaliar se o que as pessoas estão trazendo ali, se tem alguma pergunta que corriqueiramente a nota ela é mais baixa. Porque é aquilo, se eu faço uma pergunta sobre bem-estar
e eu tenho 8, 9, 10 de todo mundo, e só uma pessoa traz um 5, traz um 6, então eu entendo que ela pode ser ali a pessoa fora da curva, né? O que a gente Uhum, chama de outlier, porque a uhum, experiência dela foi maculada por algum processo específico, porque ela pode ser um pouco mais sensível para algum aspecto, e aí a gente consegue ter essa visão mais individual também de ter essa percepção do líder. Porque para a gente é entrevista de desligamento. A gente entrevista a pessoa e a gente também pede para o líder trazer a percepção dele para a gente fazer um comparativo. E, ao mesmo tempo, esse não seria um caso, por exemplo, que a gente atuaria tão forte. Porque quando a gente olha para o todo, eu tenho notas muito boas e uma pessoa com uma nota ruim. Então, eu vou mais direto ali. Mas se uhum, eu tenho um pilar que muitas pessoas dão notas medianas, dão notas baixas, então eu entendo que é uma percepção mais geral. Eu entendo que, poxa, são mais pessoas que estão pegando o mesmo exemplo, que estão avaliando o bem-estar um pouco aquém. Então, é olhar para os nossos processos internos e entender o que é que está fazendo sentido, né? O que é que realmente está trazendo resultado. Então, a gente consegue olhar para o todo e avaliar o que a gente tem enquanto ação que pode estar atingindo diretamente aquele pilar. Para uhum, além disso, a gente sempre tira esse tempo para, como a gente trabalha com BPs por negócio, a gente tira esse tempo para a BP ela tratar a entrevista de desligamento com o gerente responsável pela área. Né? Então, olha, aqui a gente teve ponto A, B e C. Você acha que faz sentido? Ou era a pessoa que saiu ali e realmente, no momento de entrevista de desligamento, a gente sabe que pode ter uma opinião um uhum, pouco enviesada em alguns aspectos. Então, a gente sempre tem esse olhar de cuidado para as uhum. entrevistas. Perfeito, muito obrigado. Eu tenho mais uma pergunta para você. Você comentou que o RH hoje está tendo uma visão estratégica para o negócio, né? Vocês hoje têm, né, uma métrica. Então, por exemplo, um custo que é muito alto para uma empresa, no caso de você, desde o recrutamento até a efetivação do colaborador, né? Então, quer dizer, quanto custa, né, você contratar um profissional? Eu digo quanto custa financeiramente. Quer dizer, esse número hoje vocês têm? Hoje a gente não tem esse número exato. A gente Uhum, já tem alguns rascunhos de como a gente vai construir esse indicador, tá. porque a gente entende que é um indicador até complexo e a gente já fala sobre ele até há algum tempo, vamos colocar assim. Mas por que é complexo, né? Porque para além do que a gente está investindo enquanto ferramenta, enquanto testes que a gente está aplicando naquela pessoa, eu tenho o tempo do recrutador, eu tenho o tempo do líder, eu tenho muitas variáveis envolvidas para a gente Uhum, conseguir esse número, que hoje a gente ainda não chegou nesse modelo ideal do quanto uhum, custa, mas a gente entende que é um indicador super estratégico, uhum. tá? Até para a gente entender se isso perpassa pela nossa assertividade também, porque muitas vezes eu posso estar investindo muito para contratar um colaborador e ele sair com um mês, 2 meses por alguma outra Isso que eu ia coisa, te e isso já perguntar. retroalimenta para a gente. Eu falo isso porque eu venho conversando com várias empresas, né? E o grande problema que se tem, ponto um, contratar, né? O grande problema é contratar. Dois, você contrata, né? Então, no primeiro momento, olha, nossa empresa ela trabalha de forma híbrida. Ah, não, tá bom, tá tudo bem. Mas daqui a 2 meses a pessoa fala: ah, não, eu quero trabalhar em home office. Então ela acaba saindo, né? Sim. Porque ela não quer no presencial. Então, para você manter o profissional, você contratar esse profissional, existem tantas variáveis, né? E que as empresas também não conseguem definir com relação ao colaborador, olha, vai dar certo, não vai dar certo, porque são coisas assim, simples, que o colaborador chega e fala, não, eu não quero mais, eu vou embora, né?
Sim, sim. E aí entra muito sobre assertividade, né? Quando a gente começa a falar sobre isso, porque muitas vezes são coisas que as pessoas maquiam ali um pouquinho durante o processo seletivo, e a gente precisa estar atento de como é que a gente consegue olhar para isso de uma forma diferente, fazer as perguntas certas, as perguntas mais que gerem ali. Muitas vezes ele vai trazer alguma coisa, mas vai trazer nas entrelinhas para que de fato isso não tenha um custo para o negócio daqui a 2 meses, 1 mês e meio, porque a pessoa mudou de ideia. Uhum. Perfeito. Mais alguém, pessoal, teria alguma pergunta, alguma contribuição? Não tem ninguém da Benhoff que está querendo fazer uma pergunta? Tá? A gente está bem alinhado. Eu acho, cara, que tu talvez podia explicar um pouco mais sobre quais os nossos os indicadores que a gente tem de maior uso aqui, né, que são mais importantes para a gente, talvez gerem insights importantes para outras áreas, outros RHs, né? O que é que tu acha? Uhum. Renato é daqui também, gente. Eu percebi. É que a gente já vem com VG, a gente já vem se denunciando às vezes, né, Rê? Mas, Rê, aí assim, tu fica à vontade para me complementar. Hoje a gente trabalha muitos indicadores de acompanhamento, tá, gente? Então, assim, a gente investiu ali, a gente tem investido há um tempinho em ter uma pessoa específica para cuidar dos nossos dados. Hoje aqui na Benhoff nós somos 800 colaboradores, né? Eu sempre trago arredondando, porque, enfim, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a gente fica nessa média de 800 e a gente entende que é muito importante a gente ter esse acompanhamento. Então, assim, temos muitas métricas de acompanhamento de vaga aberta, vaga fechada, SLA para cada vaga, o nível de cada vaga que a gente trabalha. A gente consegue trabalhar isso de forma em conjunto. Então, quantas vagas de nível sênior, de nível pleno, de nível júnior eu abri no decorrer dos meses. Então, assim, a gente tem muitas métricas de acompanhamento. Quando a gente traz indicadores mais estratégicos, que a gente está sempre olhando para isso, inclusive levando para a nossa diretoria, a gente tem o ENPS, que é o Employee Net Promoter Score, que é o quanto os nossos colaboradores recomendam a Benhoff como uma boa empresa para trabalhar. E aí é um indicador que vocês podem pesquisar puramente por NPS, que muitas empresas trabalham até com clientes externos, né? De quanto eles recomendam. A gente muitas vezes responde essa pergunta quando a gente faz uma compra, quando a gente vai numa loja, tem essa pergunta também. Mas quando a gente coloca o E ali na frente, é sobre os nossos colaboradores. Então, o NPS é um indicador que a gente acompanha eu vou dizer nem mês a mês, porque muitas vezes a gente está olhando para ele ali toda semana, para o quanto ele está variando. Todo mês, todas as pessoas, elas respondem essa pesquisa. Então, a gente deixa a pesquisa aberta no mês. E aí tem gente que responde na primeira semana, na segunda semana. A gente sempre espera o mês fechar para a gente apurar. E junto com isso, a gente apura também o quantitativo de pessoas que responderam, mas aí é um indicador que a gente sempre está acompanhando, porque dentro da própria metodologia do NPS, ele traz zona de qualidade, zona de excelência, quando é que a gente precisa ficar atento. Então, a gente trabalha isso semanalmente, tá? Com os nossos líderes, com os nossos gerentes, e a gente reporta esse dado para a diretoria também, porque fala sobre o nível de satisfação das pessoas com a empresa. Né, fala ali sobre engajamento, sobre senso de pertencimento. Então, inclusive, quando a gente constrói ações hoje, a gente também espera que o retorno dela seja nesse indicador de NPS para muitas ações que são construídas. E às vezes esse retorno ele não vai ser tão rápido assim, né? Não é de a gente fazer uma ação hoje e amanhã o NPS ele já ter
surtido efeito, vamos colocar assim, é uma construção, porque a gente entende também que aquilo ali precisa ser a percepção real que as pessoas têm sobre a empresa. E não apenas responderem, porque a gente quer um indicador real. E aí, eu não sei se tu quer complementar, mas fica à vontade também. Edmundo, você ia falar? Não, não. Ah, eu trago o NPS assim, porque inclusive é um que tá. A gente trabalha também com a metodologia de OKR, e aí o nosso NPS, ele é uma dos nossos KRs dentro ali, enquanto meta estratégica, né, para o negócio. Então, hoje a gente trabalha NPS muito forte. A gente também faz o acompanhamento de taxa de pedido de demissão. Então, é importante para a gente entender por que as pessoas estão pedindo para sair, vamos colocar assim. Isso com base no mesmo período do ano passado, isso com base em um recorte específico de pessoas. Então, durante um tempo, a gente acompanhou pessoas que tinham mais de um ano de casa e estavam pedindo para sair. E aí a gente se fazia aquelas perguntas que eu trouxe para vocês aqui. Por quê? Né? Será que é algum fator específico? O que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode trabalhar enquanto retenção? A gente também faz esse recorte das pessoas que performam mais. Então, é aquele momento que quem são meus top performances? Como é que eu faço para reter esse público? Então, também é uma métrica que a gente acompanha mais de perto, que está ali na nossa mesa, para a gente sempre estar olhando, para a gente sempre estar se questionando o quanto das nossas ações vão impactar nessas métricas. Hoje a gente também olha, e aí é novo para a gente, mas a gente também está olhando muito para a produtividade do negócio, porque a gente entende que o time de pessoas ele pode contribuir diretamente com o resultado no negócio, no que condiz ao quanto as pessoas estão produzindo. E se elas não estão produzindo dentro do esperado, a gente começar a se perguntar o porquê e o que compete a gente. Então, assim, eu acho que esses são 3 exemplos mais estratégicos para a gente, que a gente tem esse olhar dedicado para estar olhando mês a mês, né? Vamos colocar assim. Sempre que possível, semanalmente, quinzenalmente, mas assim, mês a mês, a gente ter o resultado na mesa e entender o porquê daquele resultado. Mais alguém tem uma pergunta? Não? Bom, pessoal, mais uma vez eu peço para vocês a colaboração, né, de ajudar a gente entender o desenvolvimento dos nossos webinars. Então, nós vamos mandar uma pesquisa de satisfação e gostaria da ajuda de vocês, tá bom? Karine, então, considerações finais para a gente encerrar nosso webinar. Edmundo, eu acho que espero ter contribuído, né, para o pessoal começar a pensar sobre isso. Se alguém que está aqui ainda não tem esse olhar para trabalhar dados na empresa, mas assim, qual é o primeiro passo? Qual seria o começo? Né? Então, eu acho que é muito. Esse momento aqui, ele acaba sendo. A gente resume bem, porque tudo que eu trouxe aqui, gente, eu sempre gosto de dizer: se vocês quiserem se aprofundar, tem conteúdo, tem material para vocês se aprofundarem muito. Então, assim, que tenha gerado insights para vocês entenderem como dar o primeiro passo e para quem já deu o primeiro passo, como se aperfeiçoar de alguma forma, sempre buscando ser mais estratégico, sempre buscando ser motor de transformação dentro das empresas, dentro das organizações. Mas eu espero ter contribuído positivamente e agradeço muito, né, o tempo de todo mundo que reservou essa hora para estar aqui junto com a gente. Posso dizer que você estaria à disposição desse pessoal para quem está desenvolvendo, está pesquisando, para trocar experiência? Pode sim. Eu não coloquei meu LinkedIn aqui, mas aí eu até disse para Juliana que eu vou colocar no material. Mas meu LinkedIn tá Karine Silva, fico à disposição com certeza. Tá bom. Pessoal, muito obrigado, uma boa semana para vocês e bons negócios. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, Karine. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, obrigada.